Aê, galera! Muito boa noite! Eu voltei! Eu tava morrendo de saudades de vocês. Eu não sei vocês, porque eu estava morrendo de saudade. E agora eu tô de volta pro nosso querido, amado, glorioso, estupendo Gazeta Esportiva. E hoje eu tô ao lado da quinta série B. Nossa senhora! Caramba! Fomos rebaixados pra série B. Hoje é problema. Não. Quinta série A, então. Então tá bom. Essa dupla que faz tremer todo o bairro, o país, o planeta. Boa noite pro xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Boa noite pro nosso super jornalista e comentarista Alex Miller. Boa noite pra mim, Michele Janela. Ela voltou, Voltei a com tudo. torre está de volta. Ai, olha só esse negócio da torre. É o seguinte, gente. O programa de hoje tem muito assunto importante. O Santos com mais um reforço para ataque. As movimentações do Palmeiras no mercado da bola. O São Paulo consolidando a parceria com o Stuttgart, né, o time lá da Alemanha. E o Alexandre Silvestre lá no Parque São Jorge. Gente do céu, com mais polêmicas envolvendo o Corinthians. Cartão de crédito. É isso, Alexandre Silvestre? Ah, esse é seu, né, Silvestre? Eu achei que você também tinha um cartão do Corinthians. Será que é isso? Nossa, é babá. É eita atrás de eita quando se trata de Corinthians, né? Turma, vamos para as dicas e a gente volta já já. Bom, a gente está de volta e eu quero começar aqui dando os parabéns para o nosso colega. Grande companheiro meu de altas jornadas no site gazetaesportiva.com, Marcelo Belpiede, ou é Belpiede? Belpiede. O que importa é que ele é o popular Celinho, grande editor do site gazetaesportiva.com. Celinho, muitas felicidades, tudo de ótimo na sua vida. Você não sabe a saudade que eu tenho de trabalhar com você. É de verdade, viu? Muita saudade mesmo. Eu acho que a gente teve uma experiência muito legal juntos no site gazetaesportiva.com. Além de tudo que você falou, um baita goleiro, hein? Baita goleiro do goleiro. time, né? Do nosso time. Gente boa demais. Competente, gente boa. É o que a gente precisa ter perto. Ele é bravo, ele é sério. Por isso que eu não me dou bem com a garrafa. Gosto demais. Agora bora para a nossa enquete do dia. Ai, meu Deus. Eu vou para a câmera 1 agora. Olha só. Os times grandes da capital paulista estão sofrendo com as contusões de algumas de suas principais estrelas. A gente falou sobre esse tema hoje na nossa reunião de pauta e veio para a enquete. O Corinthians segue sem o Yuri Alberto. O Palmeiras só terá o Paulinho na próxima temporada. E o São Paulo tem Caleri, Lucas e Oscar no DP, no Departamento Médico. Então eu quero que você que nos acompanha, que ama o nosso programa, e quero saber dessa dupla também de comentaristas, o seguinte: qual clube do trio de ferro está sentindo mais os desfalques por lesões? É o Corinthians, é o Palmeiras ou é o São Paulo? A enquete está lá no site gazetaesportiva.com do Celinho, que faz aniversário hoje. Você vai deixar seu voto. E os meninos vão falar agora aqui para mim. O que vocês acham? Pergunta difícil entre Corinthians e São Paulo. Porque em relação ao Paulinho, o Palmeiras tem aí jogadores no elenco para jogar. Não que o Paulinho não fosse titular do Palmeiras, ele seria titular. Mas sem o Paulinho, você tem ainda alternativas para manter o time forte. Agora, o Corinthians, a gente vê que o Yuri Alberto faz muita falta. O Corinthians depende do Yuri Alberto. Assim como o São Paulo depende do Lucas Moura. O São Paulo com o Lucas é um, sem o Lucas é outro. Então, para mim, é empate técnico entre São Paulo e Corinthians. Se tiver que escolher um... Tem que escolher um, porque é uma enquete. A pessoa que tem em casa tem que votar, tem que clicar. Corinthians, pronto. Corinthians, então. Osmar Garrafa. Então, eu fico assim, do Palmeiras, o Alex está coberto de razão, o Palmeiras está até fora dessa discussão. O Palmeiras se vira aí dentro do seu elenco sem o Paulinho, que é um jogador que faz falta, mas o Palmeiras consegue se virar. Aí, entre São Paulo e Corinthians, também estou com o Alex no seguinte ponto. Um equilíbrio muito grande e tal, mas a minha linha de corte é o clássico do final de semana. O São Paulo, mesmo com dificuldades, sem o Lucas, ele foi lá e amassou o Corinthians. O Corinthians não consegue responder dentro de campo sem Yuri Alberto. Yuri Alberto faz muita falta ao Corinthians. Não que esses jogadores que foram citados na enquete não façam aos seus respectivos clubes, mas para responder a enquete, sem dúvida nenhuma, o Corinthians é o que está sentindo mais o problema de jogador no departamento médico. Eu também acho, viu? E agora é hora de girar a nossa equipe de reportagem com informações do dia. E a gente começa diretamente da nossa redação com as informações do Palmeiras. Boa noite, José Paes. Conta uma coisa pra gente. Quais são os planos do Verdão para substituir o Richard Rios?
Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom retorno aí das férias, espero que a senhora tenha descansado bastante. Vamos falando então aí do Palmeiras, né? Richard Rios já chegou lá em Portugal para defender o Benfica, né? Assinar o contrato de 5 anos. Um alvoroço danado no aeroporto ali com a chegada dele, torcedores do Benfica, jornalistas, enfim, e claro, o Palmeiras agora vai se movimentando aí no mercado da bola para tentar suprir essa ausência, né? Essa ida do Richard Rios, jogador colombiano, lá para o Benfica. Alguns são os nomes que o Palmeiras tem aí na mesa. Ontem eu comentei aqui sobre o Otávio, né, jogador aí de 29 anos, que é um jogador brasileiro, mas que atua pela seleção de Portugal, está lá no Al Nassr, praticamente descartado, a gente pode dizer, um jogador muito caro. E o Palmeiras vai trabalhando com outros nomes, como por exemplo do Marcel Ruiz, um jogador mexicano que joga no Toluca, bom jogador. O Palmeiras tem esse atleta no radar. Também tem o Nelson de Ossa, né, um outro jogador, esse aí colombiano, que também joga lá no futebol do México, no Monterrey, mas esse tá bem difícil, o Monterrey fazendo um jogo duro. O fato é que o Palmeiras tem direito aí dos 30 milhões de euros vendidos, né, que vai ganhar com o Richard Rios sendo vendido. O Palmeiras tem direito a 21 milhões de euros, pouco mais de 135 milhões de reais, porque o Palmeiras tinha 70% dos direitos desse jogador. Então o Palmeiras estipulou ali que vai gastar aí de 14 a 15 milhões de euros para tentar repor essa saída do Richard Rios. Então não vai fazer muitas loucuras no mercado, é claro, é um valor importante, um valor alto, mas o Palmeiras não vai fazer loucuras para repor a saída do Richard Rios. E um outro assunto que pingou hoje, uma possível troca entre Palmeiras e Grêmio por Mike e Gabriel Grando, goleiro lá do Grêmio, goleiro reserva do Grêmio. O Mike é um jogador que já está há muito tempo no Palmeiras, né? Um jogador que é multicampeão pelo Verdão, tem 32 anos e está com um contrato para vencer agora em dezembro dessa temporada. E aí o Palmeiras, o que ele faz com esses jogadores um pouco mais velhos, entre aspas, vamos dizer assim, já passaram dos 30 anos. Ele vai renovando temporada por temporada, vai conversando ano a ano sobre a renovação com esses jogadores, e é o que vem fazendo com o Mike. Mas surge essa possibilidade de trocar o Mike pelo Gabriel Grando, que é um goleiro de 25 anos, reserva lá do Grêmio, já vislumbrando o futuro. O Everton tem 37 anos, o Lomba, que é o reserva dele, tem 38, e o Gabriel Grando, 25 anos. Então, o Palmeiras estudando essa possibilidade, notícia que vem lá do Rio Grande do Sul. Tá certo, Michele? Eu devolvo para vocês o que vocês acham aí dessa possível troca, Mike, Gabriel Grando, também da possível reposição aí do Richard Rios saindo, enfim, lá para o futebol europeu. Eu devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno direto aqui da nossa redação, tá bom? Tá bom, meu querido. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de toda dessa transação? Bom, primeiro o Palmeiras vai em busca de um substituto para o Richard Rios. Claro que não vai ter uma reposição do mesmo valor que o Richard Rios foi vendido, né? 30 milhões de euros. O Palmeiras aceita pensar em gastar de 10 a 15 milhões de euros para buscar uma reposição no mercado. E aí já esbarra nessa questão de valores quando pensa em jogadores como Otávio, Marcel Ruiz, o De Ossa. São jogadores muito bons, mas são mais caros, né? Os últimos dois que eu falei, inclusive, jogam no México, que recebem dólar. Então você tem que competir com dólar, é muito difícil, ainda mais hoje em dia, né? E o Otávio é do Al Nassr, quer dizer, é muito caro tudo isso. Então o Palmeiras vai ter que pesquisar mais aí no mercado para ter um substituto para o Richard Rios. Enquanto isso, o Lucas Evangelista vai tocando o barco lá, foi muito bem contra o Atlético Mineiro, fez um gol inclusive, e deve ter a sequência para ganhar confiança e se firmar no time do Palmeiras. Mas não tem outro segundo volante, né? Porque o Aníbal e o Emiliano são primeiro volantes, eles jogam de camisa 5. E o Evangelista de 8, mas não tem um outro 8 no Palmeiras, teria que improvisar. Talvez o Alan, o próprio Veiga já fez essa posição de segundo volante, mas o Veiga vive um momento muito ruim. Então não sei, enquanto isso, Lucas Evangelista é o cara. E aí, galera? O Palmeiras vai se resolvendo com as peças que tem, mas mais importante que as peças é que ele tem dinheiro, como disse o Abel. Se nós gastamos $500 mil é porque nós vendemos mais de 1,5 milhão e tal, aquela história toda. Então o Palmeiras tem essa vantagem. Hoje na reunião, sabe o que eles falaram, Rafa? Que em 5 anos, né? Foram os dados que em 5 anos, essa era Abel aí, 2 bilhões o Palmeiras conseguiu em vendas, 2 bilhões de reais. Muito também do então, trabalho do João Paulo lá na base, né? E sobre o Grando, talvez uma estratégia, Alex, diferente que o Palmeiras teve quando trouxe o Everton.
O Everton, quando chegou para não ser titular absoluto, mas era um jogador que já tinha uma rodagem que, no meu entendimento, o Grando não tem. Não tem. Porque se o Everton, não estou encerrando a carreira de ninguém, nem tirando ninguém de nenhum lugar, mas o Palmeiras está com esse pensamento de talvez trazer um goleiro, na saída do Everton, o Lomba não deve assumir a condição de titular, que é um outro goleiro. Esse goleiro pode ser o Grando? Não sei, tenho as minhas dúvidas, mas é uma estratégia diferente. Enfim, a gente respeita e vamos aguardar. Bom, e falando em Palmeiras, um jogador que marcou a história recente do Verdão pode ficar livre no mercado. Pois é o Rony, o atacante Rony. Ele pediu à Justiça do Trabalho a rescisão do contrato dele com o Atlético Mineiro por encargos atrasados. De acordo com a apuração do nosso querido Lucas Passoli, são pelo menos 3 meses de inadimplência. A assessoria do Galo enviou uma nota afirmando que os salários estão em dia, mas admitiu que uma parcela dos direitos de imagem está com 2 dias de atraso. O clube aguarda mais informações para tomar as medidas cabíveis. Agora eu pergunto para vocês, meus queridos Alex Miller e Osmar Garrafa, o Rony caberia no Palmeiras diante da ausência do Paulinho? O Palmeiras gostaria de ter o Rony gostaria de voltar para o Palmeiras? Eu gosto demais do Rony, hein? Gostaria muito de tê-lo no meu time. Só uma coisa, que aí tem um choque de informação de ambas as partes. Quem que tá então, porque correto? O Rony alega que já tem pelo menos 2 meses de atraso, que a lei hoje determina que 2 meses já... São 2 ou 3? Não, 2 já é o suficiente para o tá. jogador entrar com o pedido de rescisão. E foi o que o Rony fez, né? Já se despediu, inclusive, dos jogadores do Atlético, dos companheiros. E o Atlético vem e fala que os salários estão em dia e os direitos de imagem estão 2 dias atrasados. E se fosse isso, o Rony não teria embasamento legal para pedir a rescisão. Então, alguém está mentindo aí nessa história. Né? Alguém não está correspondendo com a realidade. Agora, sobre a pergunta que você fez, na minha visão, embora a maioria da torcida do Palmeiras, na enquete que eu estou fazendo aqui no meu Instagram, que tem mais de 3 mil votos já aqui, 57% das pessoas que participaram são a favor da volta do Rony. E 43% não. Quer dizer, a maioria da torcida do Palmeiras, pelo menos nesse levantamento que eu estou fazendo aqui, gostaria de ver o Rony de volta. O problema é que ele ficaria na geladeira até o fim do ano, porque ele já fez 13 jogos pelo Atlético no Brasileiro, já jogou a Copa do Brasil, ele só poderia jogar Libertadores, o que é muito pouco para você ter um cara, gastar um dinheiro, um salário até o fim do ano. Mas tem muito palmeirense que gostaria de vê-lo de volta. Eu acho que o ciclo dele já se cumpriu e marcou a época, fez sua história, foi homenageado e já deu, né? Eu entendo que antes dele ir para o Atlético, ele poderia ter permanecido no Palmeiras, ainda dentro do grupo, poderia ser útil. Voltar não é o caso, até em função da informação que o Alex traz aqui, já do número de jogos que não permite que o jogador atue, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. A leitura que eu faço, Michele, é de que tem um mercado árabe aí, uma boa proposta, e o Rony, ele amparado pela lei, ele está fazendo o que talvez o Memphis deveria fazer. Não estão me pagando, se não estão me pagando, eu exijo que me pague e vou buscar os meus direitos. Então essa foi a minha questão com o Memphis no Corinthians. Né? O Memphis tem todo o direito de receber. Sim. O que não dá é para ele fingir que está jogando e o Corinthians fingir que está pagando. Foi o que aconteceu no domingo, depois mais para frente a gente volta à discussão. Então o Rony toma uma atitude correta. Acho que tem que receber dele, é um direito dele. E me parece que é um mercado árabe aí com uma boa proposta. Os caras não estão pagando, a idade que tem, falou, quer saber? Abraço pro Gaita. Bom... Ô Michele, só uma coisinha, 2 segundos. O Rony pediu a rescisão e o Gustavo Scarpa e o Igor Gomes notificaram na justiça também o Atlético Mineiro, mas não pediram a rescisão. Mas notificaram que o Atlético deve dinheiro a eles. Que coisa, né? Partiu ZL, partiu Zona Leste, minha terra. Alexandre Silvestre está lá no Parque São Jorge para falar de mais uma encrenca que apareceu para o lado do Corinthians. Os supostos gastos no cartão corporativo da presidência do clube na gestão de Duílio Monteiro Alves. Boa noite, Silvestre. Explica para mim, explica para a gente, para todo mundo que está assistindo o Gazeta Esportivo, o que é essa história agora? Mais um episódio, é todo dia uma... É um negócio, é inacreditável, é impressionante, eu diria até, meu sentimento, insuportável. E nem corintiano sou, mas aqui na neutralidade do jornalista vou passar as informações para você, porque na semana passada foi o André Sanches, que chegou a devolver valores corrigidos ao Corinthians, disse que usou o cartão corporativo da presidência de maneira equivocada, sem querer, tomou umas a mais viajando com a família pelo Nordeste, confundiu o cartão, devolveu pelo menos uma parte
e o Conselho Deliberativo se manifestou ontem dizendo que está apurando, que vai investigar. Aliás, o Conselho Deliberativo do Corinthians, que no sábado detectou também problemas de sumiço de documentos oficiais dos arquivos aqui do Parque São Jorge. O Corinthians fez um boletim de ocorrência a esse respeito e tudo isso também flerta com o Duílio Monteiro Alves, que de acordo com uma reportagem dos amigos do ge.com, Gazeta Esportiva, não, do Globoesporte.com, apuração do garoto Bruno Cassus, que é um ótimo repórter, a publicação aconteceu nesta madrugada, o Duílio Monteiro Alves teria utilizado o cartão corporativo da presidência na reta final da gestão dele, em 2023, entre os meses de setembro e outubro, num período ali de 30 e poucos dias, R$86 mil nesse cartão. O Duílio já se manifestou também através de nota, dizendo que é mentira, que ele está sendo perseguido, que ele não reconhece os documentos, que não assinou nada, que não gastou e que vai processar quem o acusa. Esperemos que o Conselho Deliberativo também apure essa questão. Na reportagem, alguns gastos que aparecem na matéria do Cassucci. A padaria aqui da frente, que eu adoro e gasto boa parte do meu vale-refeição quando venho aqui para o Parque São Jorge, padaria maravilhosa, tem gasto na padaria. Cerveja, cigarro, remédios para disfunção erétil, seria o Voltzmann? Alimentação e compras de mercados totalizam o maior montante, R$58 mil, arredondando num período muito curto, dos quais 36 mil foram gastos num mercadinho de bairro, que nem mercado é uma residência lá no Jardim Ângela, Zona Sul, que fica a 35 quilômetros aqui da sede social do Corinthians. Aparelhos de barbear, kit de caixa acoplada a vaso sanitário, barbearia, cabeleireiro, manicure, pericure, congêneres, serviços de lavanderia, remédios e chicletes, bijuteria feminina e até um cachorrinho de pelúcia. Eu repito, eu estou falando aqui em tom irônico, que parece piada, mas é isso que aparece na reportagem do GE. E repito que o Duílio nega, contesta, diz que tem falsificação de documento e que vai para a justiça processar os envolvidos. Uma boa notícia na outra mão alvinegra é que o Corinthians conseguiu quitar, com atraso de alguns dias, a primeira parcela da tal CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. É um plano de pagamento coletivo de dívidas que não envolve dívidas tributárias e sim credores do tipo jogadores, dirigentes, jogadores e clubes. O maior credor desse plano é o Cuiabá, pela venda do Ranieri ao Corinthians. O Cuiabá queria ter recebido já na quinta-feira da semana passada, o Corinthians não pagou, reconheceu que não tinha grana, mas pagou no começo dessa semana R$750 mil, que era o mínimo ali pelo acordo, evitando um transfer ban, que é a proibição de registro de novos reforços durante a janela de transferências. Michele, quando eu voltar vai ser para falar de futebol, porque amanhã o Corinthians encara o Cruzeiro na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro e vai se reencontrar com o Cássio, o gigante. Até já. Gente, que história é essa? Bichinho de pelúcia, etc e tal, no cartão. Que sorriso maligno é esse, Alex? Problema de ereção. Problema de ereção. Quem tava com problema de Não ereção? sei, quem usou o cartão para comprar. Mas comprou muita, né? Então, primeiro era um problemão. Primeiro assim, vamos só por partes, porque como todo mundo tem o direito à defesa, sim, e nós não estamos por dentro exatamente das coisas, das provas, então o Duílio tem todo o direito de lutar pela sua boa fama, né, de contrariar essas informações. Agora, elas sendo comprovadas, se isso for confirmado, é outro absurdo, outro escândalo no Corinthians. Como é que com um cartão corporativo, que não significa que foi o Duílio, pessoa física, que usou, pode ter sido alguém da diretoria, mas é alguém da cúpula que tem acesso ao cartão corporativo. Quase R$90 mil em um monte de tranqueira, um monte de coisa, inclusive remédio para ereção. Então, o que tem a ver o Corinthians como instituição, que tem um cartão corporativo para usar,
para as coisas relacionadas ao clube, as necessidades do clube em algum momento, alguma viagem, alguma coisa, uma emergência, gastar com o mercado, com padaria, com presente, com remédio. Não, tem às vezes, sentido. até o mercado padaria, às vezes tem que os jogadores estão numa cidade, tem que comprar mas, comida. você viu os valores? Assim, R$90 mil em pouco tempo. Pra você... A questão não é cartão corporativo, Cara, não. A questão é o gasto. É. Né? A questão Em é o que gasto. tá o gasto também. É o gasto Exato. com o que foi gasto. É, o que foi gasto. Não é? Com o que foi gasto. Se foi no cartão corporativo, se foi no Pix, se foi em qualquer coisa. Mas em nome do clube, né? Em nome do clube. É. O GE está embasado, o Cassucci é um jornalista de altíssima competência, Sim. eu concordo com o Alex, acho que todo mundo tem direito à defesa, mas o GE está embasado de documentos, né, para ter colocado essa, até onde eu li a ele reportagem. não ia colocar esses detalhes Não. se não tivesse... Foi checado as Claro. notas fiscais com a Receita Federal, né? Enfim, as notas são verídicas. Enfim, cabe ao Corinthians resolver todo esse imbróglio e penso que tudo isso é muito triste para o torcedor corintiano. É, isso aí que Quem pega é o mais. torcedor? O torcedor corintiano não é aquele que vive o dia a dia do clube. Não é o associado, não são os dirigentes, não são os homens que tocam muito mal o Corinthians. É quem torce pro time, né? É quem torce pro time. O cara mora lá no Nordeste, ele é corintiano. Pô, esse Só ouve cara, coisa ruim, sabe? Você abre o noticiário pela manhã, você não tem uma notícia sobre a recuperação dele. Não, é só notícia ruim. E essas notícias ruins, elas acabam representando exatamente a real situação do Corinthians. É um reflexo do que o Corinthians passa por hoje. E que não é de hoje, né, Garrafa? E que não é de hoje. A É muito gente- triste. Eu encontro pessoas na rua, às vezes, corintianos, falam assim, pô, vocês só falam mal do Corinthians, vocês só falam... Gente, o Corinthians que dá as notícias para serem divulgadas, não somos nós que O inventamos Corinthians, na coisas ruins do verdade, Corinthians. é uma grande vítima. São as pessoas que fazem o Corinthians que estão trazendo São esse os atores. É só Os para deixar protagonistas. claro ali, é o seguinte, esses gastos que foram feitos, esses gastos estranhos de remédio para ereção, tal, eles estavam em notas e cupons fiscais mostrando essas compras do clube em produtos que não têm ali uma relação direta com o futebol, né? Com o Com o remédio, próprio clube. né? Então, Os gastos não é isso. e aí, esse documento informa pagamento aí desses valores e o Duílio está negando e ele vai agora tomar as medidas para verificar o que foi acontecido. Não foi cartão corporativo. Mas isso não faz nenhuma diferença. Você pagou no Pix ou pagou no cartão. São gastos indevidos. Se foram gastos em nome do Corinthians, São acabou. gastos indevidos no nome do Corinthians. Se o Corinthians pagou Isso aí. por uma Pra farmácia comprar isso? Remédio para ereção. para ereção, isso não É o tem a ver pessoal, com é o futebol. pessoal do basquete precisa? Não. É o vôlei? Não, no esporte não tem. Alguém tem que explicar. É capaz deles falarem que isso aumenta a circulação Não é sanguínea e possível. ajuda o jogador a desempenhar um melhor... Ah, dá licença, né? Mas não sei, aí tem... Será? Ah, eles... Eu já Segue. fiquei pensando. Não, é Bom, terrível. Agora é a vez do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Agora eu posso falar uma coisa pra vocês antes de falar do São Paulo? Esse negócio de cartão de crédito de clube e tudo, né? Eles deveriam fazer um balanço também e mostrar para as pessoas, para os torcedores, ter tipo a transparência. Transparência, né? É muito interessante. Bom, enfim, o Tricolor realizou um torneio amistoso lá em Cotia para consolidar a parceria firmada no começo do ano com o Stuttgart, da Alemanha. E a Marina acompanhou tudo de pertinho e conta para nós. Fala pessoal, tudo bem por aí? Nós estamos no Centro de Treinamento Laudo Natel, aqui em Cotia, para entender um pouquinho mais como funciona a parceria entre as categorias de base do São Paulo e do Stuttgart, da Alemanha, uma parceria que está acontecendo desde setembro do ano passado e que agora começa a colher os seus primeiros frutos. Vamos ouvir então alguns dos principais personagens dessa história, olha só. E essa parceria foi um intuito de trocar informações de performance, de conhecimento, como trabalha o europeu e como trabalha o sul-americano. No primeiro momento não tem nenhum intuito financeiro, não é um intuito da gente vender jogador para eles ou eles trazerem jogador para nós. Se não é o principal foco, né, a vir aqui, olhar os jogadores e levar os melhores e tudo. Né, não é assim que a gente começou essa parceria, não é assim que a gente quer construir essa parceria e não é assim que vai ser no futuro. Mas tem que se falar também que se por qualquer motivo surgir essa possibilidade, por que não? É melhor fazer um trabalho com quem se conhece do que com quem não conhece. Historicamente, São Paulo é um dos maiores formadores, não só do Brasil, como do mundo. Né? E o Stuttgart também é um clube formador muito forte. Faz parte do nosso processo amadurecer esses meninos para que eles tenham, inclusive, esse conhecimento do que é jogar na Europa. A ideia dessas
parcerias internacionais é tentar dar o máximo de adaptação para que o jogador esteja pronto com 20, 22 anos. Cotia is a place which is created not only from the perspective of the sport of the player, from the perspective of football, is created by many lateral aspects. Means if you walk through, you see it's a place which has a soul. If I compare this with Germany, which is very functional, you have pitch next to the next pitch, and this is not spreading the atmosphere of, how should I say, feeling home. Tá, então, galera, ficou muito bem reforçado aqui que essa parceria é algo de troca de experiências, não está focando no financeiro, pelo menos não em primeiro momento, e uma informação também é que nada tem a ver com um possível investimento do Evangelos Marinakis, o magnata grego que estava de olho aí nas categorias do São Paulo para um outro tipo de parceria, mas essa história está sendo tocada diretamente pelo presidente Júlio Casares. Tá certo, gente? Eu volto com vocês para vocês debaterem aí essas informações. Até! E a situação no São Paulo? Essa relação me parece muito uma relação financeira. Eu estava até conversando com o Alex. Eles falam que não, né? Estão falando que não. Porque nesse momento, os caras da Alemanha têm o interesse de vir aqui, olhar os meninos muito na base e levar esse material humano muito barato para a Europa. O Estevão, o Palmeiras não abriu para nenhum clube vir aqui, não. O pessoal da Europa, o Chelsea viu o Estevão dentro de campo. E claro que o jogador já atuando com a camisa profissional custou muito mais caro. Agora, vem o Cacau, que jogou Copa do Mundo pela Alemanha, brasileiro naturalizado alemão. Os caras olham, pô, tem um menino bom. Esse menino custa quanto? Hoje ele custa muito pouco. Ainda nem vestiu a camisa do profissional. Então eles começam a tirar do São Paulo já na base. Eu não vejo com bons olhos abrir a base para nenhum clube europeu. Se eu tenho uma joia, eu vou lapidar essa joia para que ela possa ser vendida, mesmo que de forma precoce. A não ser que eles não tenham ingerência para fazer esse tipo de negócio na base, que eles tenham que esperar. Se não, já esperar pensou, estrear, gente. ter um acordo aí, mas é estranho. Sabe, é bom, sabe? Não sei. Tem que ficar muito, assim, com o olho bem aberto, sabe? Porque... Então procura o brasileiro, que intercâmbio vai ter com os meninos da Europa? Nada. Jogar um tem que torneio, ficar... até uma outra coisa. Mas enfim, cada um. Os meninos são do São Paulo tá certo. São Paulo sempre foi pioneiro nas categorias de base. Acho que fazer uma ação, assim? Uma troca, às vezes, de jogador, vai pra lá, vem pra cá. Não é momento de mostrar essa garota. São Paulo precisa arrumar dinheiro, na verdade. Mas é isso que vai acontecer, né? Acho que no fundo é isso, Já pra olha mostrar agora, a garotada pra poder vender essa garotada. Então não vem que se discurso. Não sei, vamos com cautela. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Por último, mas não menos importante, temos o Thiago Salazar com as novidades do Santos. Boa noite, Salazar. Tem aí reforço chegando no Peixe? Tem sim, Michele. Boa noite para você. Bem-vinda de volta. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Gustavo Caballero, 23 anos, atacante que estava brilhando lá no Nacional do Paraguai. O Gustavo Caballero é paraguaio, defende a seleção paraguaia, vinha como artilheiro do Campeonato Apertura Nacional lá no Paraguai e, enfim, é a grande aposta do Santos, 3 anos de contrato. O Santos adquiriu 50% dos direitos econômicos dele, dependendo do que acontecer, pode adquirir mais 40%. O jogador deve ser apresentado em breve, já foi confirmado pelo presidente Marcelo Teixeira. O anúncio deve acontecer, enfim, nos próximos dias e ele deve ficar à disposição do Kleber Xavier, um reforço para o Santos, então, para esse ataque do Peixe, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Michel Peixe, que amanhã, na Vila Belmiro, estarei lá com a equipe da Gazeta Esportiva, vamos acompanhar Santos e Internacional. Santos que está dentro da zona do rebaixamento. Vai lembrar que com o empate o Santos consegue sair da zona do rebaixamento, já que o Vasco não vai jogar, pelo menos para dar uma respirada. Jogo difícil, importante, que o Santos não vai ter o Tomás Rincon, suspenso, o Ilharão, que ainda não está 100%, chegou agora, deve começar no banco, o João Schmidt de titular, e Neymar. Neymar que hoje postou uma foto treinando de manhã em casa, sendo que teria treino à tarde no CTR Pelé. Parece que tá a fim de jogar, tá a fim de mostrar, deve ir para o seu terceiro jogo consecutivo como titular. Antes de passar para vocês, então, eu vou só jogar essa deixa. Tem o reforço do Caballero, né? Vocês podem comentar, mas olha só, o Neymar, quando veio para o Santos, ele se lesiona porque ele faz 7 jogos seguidos. E muita gente discute até hoje, será que tinha necessidade? 7 jogos seguidos? Tá indo para o terceiro agora.
Tem que tomar cuidado porque lesão muscular é um problema para o Neymar. Como é que vocês fariam, hein, gente? Um abraço. Valeu, Salazar, muito obrigada, um abraço para você. Bom, vai comentar aqui o Neymar, Alex? Neymar é Neymar. Neymar, ó, 3 jogos seguidos, não sei se ele aguenta, mas se for para fazer o que ele fez contra o Mirassol, é melhor não colocar. Agora, se for para fazer o que ele fez contra o Flamengo, escala. Quem tem que ver isso é o Kleber Xavier, né? Muito bem. Chile, você tá aí? Você tá aí? Eu queria falar com você, viu, Chile? Bom, é o seguinte, gente, às vezes a gente passa por muitas pressões na nossa vida, né? As pressões por resultados, aquelas cobranças internas, cobranças externas, essa grande exposição na mídia, o crescimento das redes sociais, a questão de ter informação o tempo todo no celular. E o esporte de alto rendimento é um meio muito perigoso para a saúde mental dos atletas. No futebol, então, nem se fala, né? Tem muita cobrança. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem do Salazar? O assunto aqui é saúde mental. Pesquisas apontam que o histórico do atleta pode influenciar bastante no desempenho e nos transtornos mentais que ele pode desenvolver. A reincidência seja muito focada na sobrecarga, na exaustão e na constante aprovação e desaprovação do público. A psicóloga Suzy Souza, especialista na área que cuida da maneira como as pessoas lidam com a pressão diária em ambientes profissionais, alerta para o momento peculiar e ainda de aprendizado em que estamos inseridos devido ao escalonamento das redes sociais nos últimos anos e na vida de cada um. A população que está lá na internet acaba observando, rotulando, utilizando e aí a exposição fica muito maior e pode ferir muito a autoestima. O atleta ele tem a autoestima muito exposta o tempo todo. No futebol, onde a paixão supera a razão e a emoção desperta os extremistas o tempo todo, se tornou fundamental que os protagonistas e, consequentemente, alvos dessas ações se preparem para conseguir absorver este mundo alheio ao campo de jogo. Quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados, para o Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu estava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? A pessoa tenha também esse senso de crítica que ali não é um retrato da verdade sobre ela. A gente sempre vai ter os nossos admiradores e os nossos haters e tem que saber lidar com isso e às vezes até se distanciar alguns dias, algumas horas. Um exemplo disso foi a atitude de Simone Biles, uma das maiores ginastas de todos os tempos, que resolveu parar quando estava no auge para cuidar da saúde mental. Ela voltou bem consigo mesma, recuperou o topo no esporte e até hoje garante que não conseguiria se não tivesse admitido que precisava de ajuda e que não bastava só treinar. Conta muito, sim, o atleta com saúde mental, ele vai ter maior desempenho, ele vai saber a hora de parar, ele vai saber a hora de poupar esforços, como ela soube, e tudo isso vai ajudar nos títulos e vai ajudar, inclusive, a hora de parar e a hora de poder respirar. Vale para atletas, vale para pais e filhos, trabalhadores, famosos e anônimos, pobres e ricos, de todas as raças e etnias. A saúde mental é uma preocupação global e talvez a mais silenciosa e democrática da humanidade. Em tempos de redes sociais e de uma comunicação ativa e permanente em tempo real e de acessos livres, que esta velocidade e expansão sirva, então, para que todo tabu seja superado, que as pessoas tomem coragem, busquem auxílio, se cuidem e não esqueçam do que podem causar ao próximo com cada atitude. Agora, gente, vimos essa reportagem aí, né, sobre a questão da saúde mental
Vocês já se sentiram, a gente vai falar sobre os jogadores e os atletas de alto rendimento, vocês já se sentiram estafados mentalmente? Isso é normal na vida de qualquer ser humano, no seu individual e no seu profissional. E a questão da cobrança, independentemente do esporte ou não. No esporte, ainda mais pela cobrança de intensidade. O Alex se lembra bem, a Michele também, talvez alguns ainda não se lembrem, mas o Vanderlei, no momento áureo, o Vanderlei Luxemburgo, do áureo dele, ele foi um dos primeiros a falar em trazer psicólogo para a comissão técnica dele. Tinha a Suzy Fleury, não era? Tinha a Suzy Fleury, era uma comissão técnica grande e levava a pau de todo mundo, é um absurdo. Hoje, o que os principais clubes do país fazem, e por que não do mundo fazem, é aquilo que o Vanderlei trouxe há muito tempo atrás. Década de 90 ainda. Década de 90. Então, acho que o Vanderlei é um vencedor. Aliás, um beijão pro Vanderlei Luxemburgo. Saudade do amigo. Não estou falando isso por amigo, não. Estou falando por merecimento mesmo. Isso já é importante há muito tempo. E não é diferente agora. Ainda mais agora, Michele e Alex, com essa cobrança excessiva que nós temos no mundo do esporte. Sem dúvida. E eu acho que essa preocupação tem que ser algo cada vez mais presente no futebol. Acho que os profissionais que trabalham com isso precisam ser mais valorizados. Os jogadores precisam ter consciência junto aos seus pares, ao seu staff, de que isso é uma coisa que faz parte também da vida, essa pressão diária, cobrança diária, resultados. Então, acho que cada jogador deveria se preocupar com essa situação, mesmo que hoje não tenha nenhum tipo de problema, mas pelo menos monitora, vai observando e já tenha no gatilho aí alguém ou do clube, ou mesmo algum profissional que ele conheça, ou que seja indicado, para cuidar da saúde mental, que é fundamental para manter o equilíbrio e conseguir ter um resultado melhor no seu exercício da profissão. E esse cuidado, ele é de forma preventiva, que você está falando. Exato. Né? Isso é uma doença. Você não precisa esperar ter uma crise, alguma coisa. Isso vale para qualquer tipo de doença. Não espere ter a doença para você tratar. Você tem que ter um tratamento de prevenção. Porque tem muita cobrança também, né? Tem muita cobrança, muita gente falando em rede social, aí a pessoa fica chateada aqui com torcida invadindo lá. Você viu que o Pablo levou um tapão na camisa agora lá no Sport Recife. Que isso. Agora vamos aqui com o Alexandre Silvestre. Cadê você, Alexandre Silvestre? Além de todas as confusões dos bastidores do Corinthians, amanhã tem pedreira no Brasileirão, né? Como que o Dorival Júnior está preparando o time para esse jogo contra o líder Cruzeiro lá na Neoquímica Arena, Silver? Michele, antes do futebol, eu cometi um erro aqui, quero pedir desculpas, 1000 perdões, porque tem uma diferença no gasto do uso do cartão corporativo presidencial do Corinthians do André Sanches, que reconheceu que usou, que errou, que se confundiu, reembolsou o clube, e na reportagem do GE, que fala do gasto do Duílio Monteiro Alves em 2023, ele não usou o cartão corporativo, ele teria gasto de acordo com a reportagem e teria sido reembolsado. No final das contas, daria na mesma. Se ele realmente gastou, vai ser investigado. Aliás, o Duílio já protocolou um ofício na comissão de ética aqui do Corinthians e uma notícia crime na delegacia, porque ele nega, não assinou nada e ele desconhece esses gastos que chegam à casa de R$86 mil em 36 dias. Falando agora de bola de campo, amanhã o Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena contra o Cruzeiro. Será o reencontro para valer do Corinthians, da fiel torcida com o ídolo Cássio. O Cássio esteve na Neoquímica no ano passado, jogando pelo Cruzeiro já, mas ele não entrou em campo, não foi nem reserva, veio para assistir ao jogo, deu autógrafo, acompanhou tudo lá de um camarote, foi muito bem recebido, ao que consta, mas amanhã ele deve ser o titular. Por outro lado, o pressionado Dorival Júnior precisa da vitória, se perder pode até ser demitido. O Dorival Júnior não terá o Ranielli, que levou o terceiro cartão amarelo, portanto está suspenso. O Mateuzinho volta à lateral direita. O Maicon está vetado pelo departamento médico com lesão muscular, fica de fora. Então o Corinthians tem problemas ali na cabeça de área. Ranielli e Maicon fora. O Yuri Alberto segue na fase de transição e não ficará à disposição do professor Dorival Júnior. Gustavo Henrique ficou no banco contra o São Paulo. Será que volta à equipe titular? É missão para o Dorival Júnior. Eu colocaria o Gustavo Henrique no time. O mesmo com o Andileri, que virou reserva do Bidu na lateral esquerda. E o Romero, de repente, pode perder a posição para o Thales Magno. São possibilidades do Alvinegro de Parque São Jorge, Michele. E mais uma vez, perdão pela confusão.
Não, tá tudo certo, Silvio. Fala, bom, fala. em primeiro cara. lugar é o seguinte... O que importa é que gastou dinheiro do Corinthians. Gente, esse é o cerne da questão. Se foi no débito, no crédito, no cheque... No Pix, no boleto. Se realmente gastou e gastou de forma ilegal, que ele pague por isso, ponto. Ninguém está acusando. Isso é o que? Ele não vai ser condenado porque foi corporativo ou porque... Pô, a questão é o dinheiro do Corinthians gasto de forma indevida. A questão é no que foi gasto. Em nome do clube. É isso. Reembolsar do clube, quer dizer. Bom, isso colocado, a outra questão também importante, é, não adianta, vai colocar Tales, como vai estar Memphis Depay? Tá todo mundo querendo saber duas coisas amanhã. Como será esse reencontro Corinthians e Cássio? Isso, não tem como não fugir disso. E como será o comportamento do Depay amanhã, depois de ter sido sacado no intervalo pelo Dorival, e ele tem sido assunto desde sábado até agora. Então, se vai jogar o Tales, isso não me importa. Como o Depay, como é que eles se resolveram internamente? Aceitou? Ele e o Dorival chegaram a um bom termo? Não chegaram? Tá de bico ainda? Tá de bico, amanhã a gente vai saber. É isso que é a grande expectativa para amanhã. O termômetro vai ser o espírito dele dentro de campo. Se for aquela postura passiva, burocrática, de pegar a bola e passar, dar um lançamento aqui, uma virada de jogo ali, a gente vai perceber que não tá legal. Agora, se ele tiver realmente querendo, mostrando, dando um carrinho, correndo, cobrando os companheiros, reclamando e tudo mais, aí ele vai demonstrar que tá com vontade e que funcionou ali alguma coisa nos bastidores. Vamos ver, né? Eu vou pro portal, porque tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. O José Paes está chegando e vai falar com a gente sobre a renovação do Piquerez. Ô Zé, o que tá faltando para esse acerto? Tá faltando praticamente botar no papel, né, Michele? O Piquerez é um jogador muito querido dentro do Palmeiras, muito querido pela torcida, pelo Abel, pela diretoria. Um jogador que chegou quando o compatriota dele, o Vinha, né, saiu, foi pra Europa, ele chegou, o Piquerez tomou conta da posição, é um dos pilares desse time do técnico Abel Ferreira. Até o pai do Piquerez tem uma relação muito próxima com o Palmeiras também, tá lá sempre zoando os rivais nas redes sociais, enfim. É um cara que deve sim renovar aí o contrato dele com o Verdão, contrato que acaba no final do ano que vem, então a situação ela se encaminha aí, até porque o Piquerez também é um dos líderes desse elenco aí do professor português do Abel Ferreira e não tem substituto, né? Quando entra o Vanderlan ali, a torcida critica muito, gosta da parte ofensiva do Vanderlan, mas da parte defensiva ele fica devendo um pouquinho. Então o Piquerez deve renovar sim o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras nos próximos dias ou até mesmo nos próximos meses. Palmeiras que viajou hoje, né, lá para o Rio de Janeiro, amanhã tem compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, 19 horas, no estádio Jornalista Mário Filho, o famoso Maracanã, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi hoje, e aí o técnico Abel Ferreira vai ter que mudar ali o sistema defensivo. Bruno Fux está suspenso, não atua, Mikael deve jogar no setor defensivo e o Flaco Lopes, que estava suspenso contra o Atlético Mineiro, volta, é uma opção no banco de reservas ou quem sabe se ele quiser tirar o Vitor Roque, que eu acho muito difícil, o Flaco Lopes pode começar como titular nessa partida. Tá certo, Michele, devolvo para você aí, beijo grande para todo mundo, até amanhã. Muito obrigada. Fala, Alex. Bom, o Piquerez deve renovar o contrato, precisa cuidar do Piquerez direitinho, até porque o Palmeiras parece que não percebeu até agora a necessidade de ter um reserva de nível pro Piquerez. Vanderlan não dá? Não dá, o nosso holandês voador aí, Vanderlan não dá. Com todo respeito ao rapaz ali, que tá ali, não é culpa dele que ele tá lá, é culpa de quem deixa ele lá. Já mostrou que não tem condições, não tem, infelizmente. De repente ele vai para um time que não tem tanta pressão, a cobrança é menor. E a cobrança é menor e se desenvolve, mas precisaria emprestar o Vanderlan urgente. Só que o Palmeiras fica nessa necessidade, quando não tem o Piquerez, não tem ninguém, né? Fica com um a menos. E isso aconteceu no Mundial. Aconteceu no Mundial, e parece que o Palmeiras não aprendeu. Tá pensando em Richard Rios, mas acho que é mais emergente ter um reserva pro Piquerez do que a reposição pro Richard Rios. Um elenco que quer brigar por títulos tem que estar resguardado em todas as posições. E a lateral esquerda é uma posição complicada e não dá pra ficar improvisando na lateral, botar zagueiro, aí você não tem apoio. Você tem que mudar todo o time para compor ali uma situação e cobrir aquele buraco. Então a lateral esquerda, para mim, é prioridade pro Palmeiras em termos de contratação.
uma coincidência ou não, estamos divergindo menos no Gazeta Esportiva do que no Mesa, né? Ou o senhor hoje está muito afiado com o meu raciocínio? Acho que sim, mais sintonizado, né? Porque o senhor foi muito bem, é isso mesmo. Ah, não, vai um volante, alguém para o Richard Rios. O Alex, na primeira explanação dele, lá na primeira entrada do Zé Paz, falava de algumas opções de improviso para o lugar do Richard Rios. E para a lateral esquerda, não tem. Até porque o Palmeiras tem hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Para mim, eu sou... Se pudesse ter uma seleção do campeonato, o Piquerez para mim é o lateral do campeonato. O cara joga muita bola. Ele é peça fundamental. E se você perde o Piquerez, o Palmeiras não tem peça para improvisar. Tem um lateral de origem, mas que não dá conta. Não deu conta. Foi assim também no Mundial. Acho que o Alex está coberto de razão. O Palmeiras tem que... Não basta ter muito dinheiro, tem que saber aonde gastar também. Beleza. Bom, ó, o Gazeta Esportiva ainda não acabou. Quero agradecer o carinho de todo mundo. Tá chegando um monte de mensagem aqui, tá bombando. Um beijo carinhoso pra vocês. A gente vai fazer um rápido intervalo. Enquanto eu respondo vocês, a gente volta já. Fique com a gente. Bom, a gente está de volta com o resultado da enquete. Qual clube do Trio de Ferro está sentindo mais os desfalques por lesões? E a maioria da galera respondeu que é o São Paulo, 49% dos votos. Eu acho que é o Corinthians, tá? Bom, mas o Alex Miller, diz uma coisa, além do Atlético que está com toda aquela confusão que a gente falou aqui, que não está pagando, parece, salário, o que está acontecendo no Flamengo? Pois é, vazou de um grupo de WhatsApp uma declaração, uma mensagem do Pedro Luiz Ronco, que é médico do Flamengo, detonando a situação do De La Cruz, que não joga, tem dificuldade. E ele falou que é um jogador que foi comprado na outra gestão com uma lesão crônica e irreparável no joelho, né? E quanto à venda dele, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. E isso vazou e caiu como uma bomba no Flamengo. O staff do De La Cruz já está entrando com medidas cabíveis contra o Flamengo. Os jogadores estão postando fotos ao lado do De La Cruz dando força, quer dizer... E tem uma nota do Flamengo dizendo que não vai se pronunciar. Não vai se pronunciar oficialmente o Flamengo. O Dr. Runco é um nome de peso, foi na seleção brasileira há muitos anos, né? E desqualificou um ativo do clube e externou, mesmo que seja ele verdade, fez externou isso no privado. Com alguém ali. Mau caráter é quem vazou do grupo do WhatsApp pra fora, né? Porque... Ai, gente. Complicado. Tá bom o clima lá? Flamengo e Atlético Mineiro hoje estão realmente no... Palmeiras agradece, E o Corinthians, E né? o Corinthians também. Não, o Corinthians é normal, gente. É O Corinthians rotina. é normal, mas essa do Flamengo... O Flamengo conseguiu detonar o Pedro e o De La Cruz em uma semana. Olha só, tá vazando muita coisa de lá. Turma, acabou! É isso, foi muito rápido hoje. Obrigada, Garrafa, muito obrigada, Alex. Muito obrigada a você que tá aí com a gente do outro lado da telinha. Amanhã tem mais, fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.